hoje marca uma nova fase na construção da segurança alimentar e nutricional do nosso povo, e que vamos reestruturar tudo o que foi destruído, mas vamos também avançar no aperfeiçoamento do nosso marco legal, consolidando o CISAM, aperfeiçoando a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e convocando a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Os senhores e as senhoras que hoje tomam posse novamente, tem a tarefa nesses próximos 2 dias de trabalho, que o Conselho, presidente, começa a trabalhar hoje à tarde. Vai ser empossado, está empossado agora, à tarde já começa a trabalhar, hoje e amanhã, até o dia 2, e vão, com o debate de vocês, com a autonomia que tem que ser, mas convocar a 6ª Conferência para debater os rumos do combate à fome no nosso país. Vamos também fortalecer a relação federativa para o tema da segurança alimentar, melhorando o diálogo com estados e municípios, estimulando e apoiando a atuação dos conselhos locais, retomando os fóruns e instâncias de articulação entre governo federal, estados e municípios. Além de garantir a participação e o controle social, queremos também protegê-los de ataque como os sofridos nos últimos anos. Para tanto, vamos investir na institucionalização dessa participação, por um lado, e na formação e capacitação das organizações no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os números mostram que a piora mais acentuada da fome ocorreu entre os lares com renda menor que 1/4 do salário mínimo per capita, condição associada à extrema pobreza e à miséria, sendo 71% com restrição na qualidade dos alimentos e 42% fossilizados na miséria absoluta. Daí a importância e pertinência do aumento do salário mínimo, ministro Marinho, e do anúncio feito ontem pelo presidente Lula da criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de política de valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo, presidente, é um dos alicerces de combate à fome no nosso país. O segundo Vigisan, e vou caminhando para o fim, mostrou que a fome aumentou entre 2020 e 2022. Em 70% dos lares chefiados por pessoas que se autodeclararam, ministra Arielle, pretas ou pardas, também evidenciou impactos em lares. Aumentou em 70% a fome nas famílias chefiadas por pessoas que se declaram pretas ou pardas. E também, presidenta Gleice, evidenciou impactos em lares em que as mulheres cuidam sozinhas dos seus filhos. Mais uma comprovação do machismo e do racismo estrutural da sociedade brasileira. Uma das facetas mais perversas da fome é a forma como ela afeta os lares com crianças, Eliana Aquino. Você que liderou um processo desse de combate à fome em crianças no meu estado, uma das facetas mais perversas da fome é a forma de como ela afeta os lares com crianças menores de 10 anos. Os números mostram que a fome mais que dobrou entre o final de 2020 e o início de 2022. Nos domicílios com crianças de até 10 anos, saiu de 9,4% para 18%. Entre as famílias com criança de até 6 anos de idade, segmento ainda mais vulnerável à ausência de alimentação adequada, apenas 1/3 estava em segurança alimentar. Dados que reforçam, ministro Hélito Dias, a importância do desenho do novo Bolsa Família, a ser lançado pelo presidente Lula, com adicional para famílias com crianças menores de 6 anos de idade. Precisaremos estar atentos a todas estas facetas da fome, levando em conta as diversas dimensões que impactam a segurança alimentar, como a vacinação das crianças, que o presidente Lula deu um exemplo ontem, grande e gigantesco, de crença na ciência e crença na vacina. Ainda tem os irresponsáveis que fazem fake news com um tipo de ação dessa que salvam vidas. Por falar em alimentação saudável, vamos retomar com a vacinação de crianças, com a frequência escolar e alimentação
alimentação saudável e o bem-estar dos idosos. Por falar em alimentação saudável, vamos retomar, Maria Fernanda, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, junto, Paulo Teixeira, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no ato que vocês estão propondo que seja ainda agora em março, do lançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, nós vamos lançar a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com vistas ao fortalecimento da produção e o consumo da comida de verdade. E para finalizar, eu quero dizer que porque tudo isso que eu falei aqui é parte da segurança alimentar, assim como é a agricultura familiar e a merenda escolar, e tantas outras coisas importantes que vamos fazer, porque sabemos fazer, porque sob a liderança do presidente Lula já fizemos e vamos fazer mais e melhor. O Conceia voltou! Neste momento, o senhor presidente da República assinará 2 decretos que atualizam o funcionamento do Conceia e da Câmara Ministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, frente à nova estrutura do governo federal. Decreto que altera o decreto número 6.272, de 23 de novembro de 2007, que dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conceia. E o decreto que dispõe sobre a Câmara Interministerial da Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava pedindo para o Stucker me mostrar que horas são, porque está na hora da gente comer. Eu não preciso dizer para vocês da alegria de poder reencontrar vocês no relançamento do Conceia. Para as pessoas mais novas que não sabem, esse Conceia foi apresentado pela primeira vez no governo Itamar Franco. E na época, nós tínhamos feito o primeiro programa, o primeiro debate sobre a questão da segurança alimentar para discutir o nosso querido programa Fome Zero. Eu e o companheiro, pai do Graviano, a gente fez um debate no dia 16 de outubro de 92, que era o Dia Mundial da Fome, para a gente preparar um documento para trazer para o Itamar Franco. E, na ocasião, eu tinha sugerido ao presidente Itamar Franco que ele indicasse o Dom Mauro Morelli como presidente e o Betinho como secretário-geral. E dizia para ele que o programa só poderia dar certo se fosse ligado ao presidente da República.
Ou seja, o Conselho tinha que ficar ligado diretamente à Presidência da República para que pudesse ter autoridade e funcionar junto aos outros ministérios. O Itamar criou o Conselho, ele colocou o Betinho de presidente e o Dom Mauro de secretário-geral, ele inverteu e não colocou ligado diretamente à Presidência da República. E o Conselho funcionou pela força das duas pessoas que participavam lá, o Dom Mauro Morelli e o Betinho, que teve um trabalho extraordinário, sobretudo no convencimento da sociedade de fazer política de solidariedade para que a gente pudesse tratar, pelo menos na época do Natal, das pessoas com muito mais carinho, muito mais respeito. Depois nós ganhamos as eleições e nós resolvemos criar o Conselho de verdade, fazer com que o Conselho fosse um instrumento de pensamento, de construção e de execução de políticas públicas que pudessem cuidar do combate à fome e à miséria. E, lamentavelmente, ele foi exterminado e hoje está de volta. Na verdade, eles nunca conseguiram acabar com o Conselho. Eles desmancharam a estrutura legal que existia, mas muita gente que participava do Conselho pelo Brasil afora continuaram lutando, continuaram organizados e continuaram tentando combater a fome por esses 4 cantos do Brasil. Eu fico muito feliz, Wellington, Márcio, Elisabetta e Jean, quando eu vejo o companheiro Maluf, o Renato Maluf, e o nosso companheiro Chico, 2 dos companheiros mais extraordinários na construção e no funcionamento do Conselho. E fico feliz de saber que vocês estão aí vivos, parecendo um pouquinho mais velho do que eu, cabelo mais branco do que eu, o Maluf sem cabelo, mas pelo sorriso de vocês, a disposição de lutar é a mesma. Eu não poderia deixar de falar da nossa companheira Tereza Campelo, que foi uma companheira que deu uma dimensão extraordinária ao Bolsa Família. E eu queria, companheiro Márcio, dizer para você que você tem um instrumento de participação popular que poucas vezes nós conseguimos construir igual no Brasil. Essas pessoas que participam do Conselho são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. Eu ainda sonho que a fome tem que ser terminada no mundo. Quando eu saí da Polícia Federal, a primeira viagem que eu fiz, eu fui conversar com o Papa Francisco e depois eu fui ao Conselho Mundial de Igreja para ver se a gente conseguia fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Na verdade, a ideia era tentar provocar o ser humano a ter a capacidade de se dignar, porque na hora que a gente perde a capacidade de se dignar, a gente fica fragilizado e a gente não tem força para fazer as coisas que nós temos que fazer. E combater a fome é uma coisa muito séria. Muitas vezes as pessoas estão conversando com outras pessoas que estão com fome e a pessoa não sente que a outra está com fome. Você só vai sentir se a pessoa falar, ou você só vai sentir se a pessoa passar por um exame que vai detectar que ela está carente de calorias e proteínas. Senão você não sabe. E normalmente as pessoas têm vergonha de dizer que não almoçaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não jantaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não conseguiram comer uma carne, uma salada. Porque é assim mesmo, a gente tem vergonha, o trabalhador tem até vergonha de dizer que ele está desempregado quando ele está há muito tempo desempregado, porque ele não quer ser chamado de vagabundo pelos seus vizinhos. Ele não quer que as pessoas entendam que ele não está trabalhando.
Então, muitas vezes, a gente fica escondendo aquela coisa que a gente nunca deveria esconder. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários. Por isso eu já pedi para o Paulo Teixeira, o ministro de Desenvolvimento Agrário, que nós vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa de alimentos, para que a gente possa facilitar, incrementar a produção de mais alimentos. Se um cidadão, se o Valmir lá no acampamento Lula, uma vaquinha que só dá 3 litros de leite, então vamos te ajudar para ela dar 6 litros de leite. Se você só está colhendo uma saca de feijão, nós vamos ajudar você a colher 2 sacas de feijão. E a gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Porque no Brasil é assim. Às vezes as pessoas produzem, são incentivadas a produzir, todo mundo planta, a colheita é muito grande, o preço cai. E às vezes o companheiro não consegue retirar sequer o dinheiro que investiu. Então nós vamos tentar, Paulo Teixeira, fazer uma grande discussão, não é só com a agricultura familiar, não. Nós temos no Brasil 4.600.000 propriedades com menos de 100 hectares e nós precisamos chamar essa gente toda para participar dos nossos encontros, a gente possa aumentar a produção de alimentos saudáveis, porque uma outra doença que nós temos no Brasil é a obesidade. As pessoas comem muita bobagem, as pessoas comem muita comida industrializada e as pessoas pensam que são saudáveis e não são. São pessoas obesas que estão com algum problema de desequilíbrio funcional e que nós precisamos tratar disso com muito carinho, para que as pessoas, uns morrem de fome, outros morrem de gordura. Mas essa gordura não é de alimento saudável, é de alimento não saudável. Isso nós vamos ter que fazer em 4 anos, gente. Eu não sei se vocês, sobretudo os ministros que estão aqui, os deputados, se a Gleice se lembra, nós já estamos há 59 dias no governo. Ou seja, nós não temos mais 4 anos pela frente. Nós temos 3 anos e 10 meses só de governo. E nós agora vamos completar 100 dias e nós precisamos apresentar ao Brasil o que é que nós vamos fazer de verdade nesses próximos 4 anos. Porque nós precisamos fazer muita coisa com mais rapidez, com mais competência e com mais resultado. Porque não há tempo para a gente ficar brincando de governar. Nós temos que governar de verdade. Eu digo sempre, governar é a gente cuidar das pessoas, cuidar daqueles que mais necessitam, cuidar com carinho, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do transporte, cuidar do emprego, cuidar do salário. Finalmente, Simone, agora, no Dia das Mulheres, a gente vai apresentar definitivamente a tal da lei que vai garantir que a mulher definitivamente receba o salário igual ao homem, se ela exercer a mesma função do homem. Toda hora que você vai procurar essa lei, parece que ela existe, mas tem tantas nuances, tem tanta vírgula antes do D e depois do D, que tudo é feito para a mulher não ter o direito. Ou seja, então é preciso fazer uma lei que diga, sabe, a mulher deve ganhar o mesmo salário do homem se exercer a mesma função, e pronto, não tem vírgula.
e é obrigado, se não pagar, vai ter que ter alguém para fiscalizar, e esse alguém, outra vez, Marinho